Here, Johnny! Parece um filme de terror. Que se a polícia não tivesse atendido em 3 toques, talvez ela não estaria mais aqui. Primeiro sinal, você vaza. Fala, pessoal! Tudo zen com vocês? Zen trabalho, zen renda, zen nada. E zen governo também. Beleza? Tô aqui pra falar, infelizmente, de um caso muito ruim, que é o caso da Ana Hickman, né, que foi agredida, né? E tudo que eu tenho pra falar do caso foi tirado da entrevista que ela deu na Record, notícias da mídia, né? Só estou relatando o que eu vi. E é muito triste esse caso, né? Porque supostamente, e parece que está praticamente confirmado, a Ana Hickman sofreu agressão, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Você perde o respeito, né? Um relacionamento assim abusivo é muito difícil, é muito complicado, tanto para homens quanto para mulheres, porque mulheres também podem fazer agressão psicológica e até física, mas elas sempre fazem mais a psicológica. Não entre num negócio desse, cara, não entra, sai fora. Você vê que sua esposa tá sendo psicologicamente abusivo, sai fora. Tá vendo que seu marido tá sendo psicologicamente ou agressivamente abusivo? Sai fora, sai, vaza. Mas é complicado porque entra muitas coisas, né? Muitas relações e muitos problemas. E ela fez essa entrevista, né? Na Record. Resumi um pouquinho para vocês ficarem de olho em tudo, sem ter que ficar vendo uma entrevista de 40 minutos. Ela disse que no dia ela entrou para conversar com o filho, dizendo que a vida dela ia mudar, né? E mais pra frente a gente vai saber como ela chegou nesta conclusão, né? Então, nessa conversa, o Alexandre ficou muito agressivo e começou a ficar irritado, porque ele não queria que a Ana Hickman contasse. E o Alexandre dizia pro filho e gritava aos 4 ventos que ela tava mentindo, que não tinha nada disso, tal. E a Ana começou a confrontá-lo, né? E aí que a Ana Hickman falou assim, para de mentir, né? Para de mentir, porque, meu Deus, porque eu vou contar mais pra frente como ela descobre, né? E ela descobriu já tudo. Ele era o administrativo, mas ela descobriu tudo, né? Então para de mentir, né? Ô, para de mentir. Mentiroso! Então quando ela disse pra ele parar de mentir, o caldo engrossa, a marmita azeda, o azeite estava estragado. Porque o Alexandre aí ele perde o controle. Começa a gritar muito, muito, muito. Ele perde o controle. E aí então a Ana Hickman, né? A Ana Hickman, ela pede para o filho ir para a parte de trás da casa, né? Então o Alexandre é muito agressivo. A Ana Hickman pergunta, você além de mentir vai me bater? Então o Alexandre chega para agarrar ela assim, segurar ela, para ela não poder escapar nem fazer nada. Ela contando isso na entrevista, né? E antes disso, ele tentou dar uma cabeçada nela, só que ela desviou. Olha o nível, cara. Uma cabeçada numa mulher. Que absurdo, que absurdo. Então ela vê uma porta aberta, né? E ela se esconde, e ela corre pra porta pra entrar, mas ele segura a porta. Então ela tenta fechar e ele tenta abrir. Ela tenta fechar, ele tenta abrir. Ela tenta fechar, ele tenta abrir. Até que uma hora ele fica muito irritado e fecha a porta no braço dela. Que é aí que fez aquele roxo que ela tem no braço. E então, os 2 cachorros que ela tinha começaram a latir para o Alexandre. Ela diz na entrevista que sempre quando havia uma briga, os 2 cachorros latiam para ele. Cachorros maravilhosos, que coisa mais linda. O cachorro é o ser vivo mais incrível desse mundo. Eu tenho meu cachorrinho, ó pessoal, eu tenho meu cachorrinho com essa fofura linda aqui, que parece um Doberman, mas é um gatinho de tão muito mansinho, muito bobinho. Ele não me defende de nada, só defende a mãe dele, né? Dá um oi pra geral. Oi, geral. Então esse cachorro, um dos cachorros que foi justamente o que ela resgatou na rua, que deve ser muito grato a ela, porque esses animais são maravilhosos, ele foi pra cima do Alexandre. Que aí ela conseguiu fechar a porta de vez, né? Mas o desespero não acaba, parece um filme de terror, bicho. Here, Johnny! Parece um filme de terror. Então o Alexandre conseguiu, olha isso, dar a volta na casa, começou a tentar pular a janela. Foi aí que ela liga pra polícia. E graças a Deus, eles atendem em 3 toques. E ela fala desesperadamente na entrevista que se a polícia não tivesse atendido em 3 toques, talvez ela não estaria mais aqui. Isso é muito sério, isso é muito sério. Imagina passar por isso, cara, por um filme de terror desse. Não tem nem o que falar, né? Dessa vez não surge piada, não surge nada, porque não tem o que falar. É muito terror. Muito terror mesmo. Então, na entrevista, a Carolina Ferraz pergunta se a relação era tóxica há muito tempo, né? É óbvio, né, que é tóxica há muito tempo. Não começa assim. É sempre aos pouquinhos, viu? Primeiro te impede de fazer tal coisa, depois diz que você tá feia, depois diz que você tá gorda,
Aí começa a falar que você é burra, aí começa a falar que você não sabe de nada, e começa aos pouquinhos, sempre. E ela responde que sim, claro, estava tóxica há muito tempo, e que ela já havia tentado, né, desvencilhar dessa relação, mas era tudo preso, trabalho, relação, e além disso os amigos, que aí eu boto muitas aspas astronômicas, diziam que coitado, ele só está cansado, ele não é assim, dá um tempo pra ele, coitadinho, porque infelizmente existem poucos amigos de verdade. Os amigos de verdade enxergam sinais. Aí entra também essa coisa de celebridade, né? Que todo mundo quer estar ao seu lado, mas todo mundo quer estar ao seu lado quando você tá bem. Quando você tá mal, eles dão qualquer conselho pra você mudar de assunto logo. Tipo, legal. Ah, meu carro explodiu. Ai, que coisa ruim, né? Mas onde a gente vai jantar hoje? É sempre assim. Até que um dia, pela mídia, ela descobre que ela tá devendo e ela acha estranho. Então ela chega mais cedo no escritório e fuça nas coisas dele. Deles, né? Porque na verdade ele administrava a carreira dela. Então era deles. Ela percebe que ele tem um monte de dívidas. Que não era só uma coisa ou outra. E tinha assinaturas que ela jura que nunca assinou. Falsidade ideológica, bicho. Que loucura, cara. Que loucura. Ela começa a questionar o Alexandre. E aí as coisas começam a azedar, entende? Como volta para o começo do vídeo. É mais ou menos isso, entendeu? Ela conta também que o Alexandre, como eu disse antes, obviamente, fazia muito abuso psicológico. Dizia que ela era gorda, foi Ana Hickman gorda, né? Caramba, o cara enxergar a gordura na Ana Hickman, ele precisa de um oftalmologista urgentemente. Urgente, pessoal! Traz um oftalmo! Um oftalmo! Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Falava que ela era gorda, que ela estava ficando velha e que ninguém queria uma Ana Hickman velha. Escuta, todo mundo envelhece, né? E a Abby fez sucesso até sua morte. Se você é boa, filho, você é bom em qualquer idade. Qualquer idade no trabalho que você faz. Tá ficando velho, meu rabo? Para, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Perpetirão que pazza! Se a Ana Hickman tava ficando gorda e velha, meu Deus, eu devo ser um monstro desprezível. Um monstro do pântano. Um ogro de... sei lá, cara. Um ogro da Idade Média. Dos livros de Tolkien. Jesus amado, cara. Eu devo ser a espinha que nem vale a pena ser espremida. Jesus amado. Caramba, Ana Hickman. Jesus! E ela diz também que o Ale controlava as roupas, o horário de academia, toda a agenda dela, né? E isso também a deixava desconfortável. E depois que ela descobriu as dívidas, ela já se perguntava... Ela sempre trabalhou muito, ela veio de uma origem muito humilde e sempre trabalhou muito, né? Então ela achava que agora, passando a meia-idade, né? Ela ia começar a poder aproveitar da vida dela. E foi uma frustração quando ela viu essas dívidas. Óbvio, cara, você rala a vida inteira. Deixa um cara que é de confiança administrando a sua vida, seu marido. Aí você fala, pô, trabalhei pra caramba, eu ganho melhor que nunca hoje em dia. Ela falou que deixou de tirar férias inúmeras vezes. O filho tava bem. Tudo bem, pô, agora eu vou aproveitar, né? E acontece isso. Mas mesmo assim, ela foi muito forte nessa entrevista. Diz que tudo bem, ela começa de novo. Ela vende uma das casas, vende as casas, não tem problema. Ótimo, perfeito, é isso aí. Resiliência. Para finalizar, que o Alexandre sempre tentava deixá-la longe da família e dos amigos, mas é o que ela mais gostava. Então, e é por isso que a casa dela era tão grande. Poder reunir o máximo possível de pessoas sempre. Então depois, no final do vídeo, ela fala que o pai dela era um pai agressivo e que ela jurava que ela nunca ia passar por isso e passou, né? Porque infelizmente a gente pode estar sujeito a isso. Repito, tanto homem quanto mulher. Não é só homem que faz agressão, não. Mulher também. É que no caso dos homens é mais grave, porque o homem geralmente vai pro físico. E aí é muito grave. Depois de tudo isso, aí acaba a entrevista e tal, né? Eu resumi pra vocês. E aí o Alexandre tenta se defender, né? Ele diz por meio de uma nota, basicamente culpou a Ana Hickman, como todos fazem, né? Culpou a Ana Hickman dizendo que ela bebia muito, que ela tava sempre bêbada e que ele obviamente se estressou, mas que não foi tudo isso que foi dito. Basicamente foi isso. Pelo amor de Deus, aprendam com isso. Saiam fora de relacionamento tóxico. Saiam fora. Deus não te deu esse corpo e não te deu essa mente pra ser abusada. Se inscreve, curte, compartilha. Espero fazer vídeos mais alegres mais pra frente. Porque na verdade eu gosto muito mais de comédia do que de falar de dramas e de problemas ruins. Porém, o que tá acontecendo é o assunto do momento, né? Seria muito injusto não comentar e eu preciso... Acho que é uma mensagem importante para se passar, né? Não entre nesse tipo de coisa. Primeiro sinal,
você vaza, porque as coisas começam aos poucos. Que fique tudo zen com vocês, tenha um ótimo dia e espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva, tamo junto!